Marcos capítulo 7, verso 14. Marcos capítulo 7, verso 14. Amém? Todos, diz assim, palavra do Senhor, verso 14. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Obrigado, Senhor Jesus, por Tua palavra, Pai. Fala ao nosso coração, Deus, que ela seja recebida por nós, Deus, como palavra de Deus, que ela faça diferença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Por menor que seja esse pequeno texto, meus irmãos, a ideia que está aqui contida é uma ideia que foi utilizada não só pelos cristãos, não só pelos judeus, mas é uma ideia que foi copiada, utilizada, reaproveitada por praticamente todas as religiões, por inúmeras filosofias, até mesmo, irmãos, em filmes. O que está sendo dito aqui pelo Senhor Jesus foi utilizado como uma ideia, quase como uma regra e um modelo, uma receita para dar sentido às coisas. Não é de hoje, irmãos, que a gente encontra aquela ideia, irmãos, que para que algo realmente tenha valor, para que algo realmente seja precioso, essa ideia, essa filosofia, essa religião precisa ter um conceito de que a verdade sobre ela é algo que poucas pessoas a encontram. Precisa ter aquela ideia de que precisamos ir a fundo da ideia, porque senão nós não entendemos como ela realmente funciona. Se a gente parar para analisar, até mesmo nos filmes da Disney, eles utilizam esse conceito. Que conceito é esse? O conceito de que você precisa descobrir o verdadeiro sentido daquela tradição. Por exemplo, quando a gente vê um filme lá, um filme muito tradicional, conhecido por todos, aquele Karate Kid. E o enredo do filme, ele se dá na ideia de que o verdadeiro Kung Fu não é aprendido em qualquer lugar. Que o verdadeiro Kung Fu, que a verdadeira arte marcial, ela não é aprendida lá na escola, onde todo mundo treinava, onde todo mundo aprendia, mas tem lá um senhorzinho, um velho, um sábio, um conhecedor, que então ensina lá para acho que é Rafael San, o verdadeiro Kung Fu. Essa ideia, irmãos, ela está ali contida naquele filme e está em muitas outras histórias. Em muitas outras histórias a gente identifica essa ideia de que para aquilo realmente ser precioso, tem uma verdade profunda, que poucas pessoas conseguem alcançá-la. As religiões dominantes, todas elas possuem a mesma ideia, de que existe uma verdade que poucas pessoas descobrem, e que então, quando você encontra essa verdade, você então alcança ali aquele estágio, aquele patamar, aquele degrau, aquele local onde você alcançou então a sua elevação, onde você cresceu, onde você teve a sua maturidade. O interessante, irmãos, é que todas essas religiões, todas essas histórias, direta ou indiretamente, copiaram a palavra que a gente segue. Copiaram a palavra do Senhor Jesus. Existe até mesmo, irmãos, um livro
que eu não lembro bem o nome, mas é algo em torno de a história do herói. E esse livro, ele conta como devem ser os passos que um herói, que é escrito nas histórias em quadrinho, nos filmes e aonde a gente lê, quais os passos que ele tem que passar para que ele então seja reconhecido como um herói. E esse livro, irmãos, ele é baseado também na nossa santa palavra. Por quê? Porque foi com base nas histórias dos grandes homens de Deus que essas pessoas viram ali o sentido, um modelo de algo que tem ali as características para que aquilo dê certo. E a palavra, irmãos, aqui Jesus está falando com os fariseus, com os mestres da lei, e ele está falando de um assunto aqui muito específico. Ele está falando de algo que os fariseus ainda não tinham descoberto. Ele estava falando aqui de uma verdade profunda que a palavra de Deus nos ensina, que é algo, irmãos, aqui que traz a ideia que nós falamos, a ideia de que não são as coisas externas, não é aquilo que a gente vê, não é aquilo que está ao nosso alcance, não é a igreja física, mas sim algo interior, que dá sentido à nossa vida com Deus, que dá sentido ao nosso relacionamento com Deus. E essa ideia, irmãos, ela é tão simples, ela é tão básica, que ela está na nossa vida em diversos ambientes, através de diversas histórias, através da televisão, através dos contos, através das historinhas que a gente conta para as crianças. E em muitos outros lugares a gente encontra esse mesmo modelo de história, que traz essa ideia, a ideia de uma verdade interior, que poucas pessoas a encontram. E aqui Jesus está falando, irmãos, ele não está apenas trabalhando com o nosso imaginário, ele está falando aquilo ou a maneira como Deus trabalha em nossas vidas, como Deus se relaciona conosco. Que de fato, irmãos, há uma maneira interior, há uma maneira mais profunda de ter um relacionamento com Deus. E era o que Jesus estava tentando dizer, quando ele olha para aquela multidão, para aquele povo e fala o seguinte, convocando a multidão aí, diz no verso 14, ele fala, escutem todos e entendam. Jesus estava ali, olha, trazendo o povo para perto, ele reúne a multidão e fala, olha, eu vou falar algo que eu gostaria que vocês prestassem atenção, e aplicassem toda a inteligência de vocês para que vocês pudessem entender o que eu vou falar. Entender o que eu vou agora falar a vocês. E ele então fala isso, que é uma verdade extremamente simples. E que nós muitas vezes, por não compreendê-la, a gente perde, a gente deixa de desfrutar aí da palavra de Deus ou de um relacionamento mais profundo com Deus. E ele fala, irmãos, que não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Primeira coisa, irmãos, Jesus não estava falando de contaminação física, óbvio. Ele está falando de uma contaminação aí, de uma impureza espiritual. Ele está falando de vida espiritual, ele não está falando que se nós irmos ali, comermos no lixo, nós não vamos pôr uma bactéria para dentro de nós, que não vai haver essa contaminação. Não era isso que Jesus estava falando. Ele estava falando de contaminação espiritual. E por que ele está falando de uma contaminação espiritual? Dizendo que as coisas externas não contaminam. Agora a gente precisa contextualizar. Quando a gente cai nesse versículo, irmãos, a gente vê que desde o versículo 1 deste capítulo, Jesus está trabalhando o mesmo tema. E o que diz aí nos primeiros versículos? Vamos ler, versículo 1 em diante, vamos ler do verso 1 ao 5. Diz que os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar,
como a lavagem dos corpos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Glória a Deus. Só lendo o texto, irmãos, só contextualizando, a gente já tem uma ideia do que Jesus estava querendo dizer. Do porquê que ele fala que a contaminação de coisas físicas não contaminam a nossa vida espiritual, não estragam a nossa vida espiritual. Os judeus aqui, irmãos, eles, segundo a tradição, com base na tradição, com base naquilo que era o conhecimento tradicional do povo, perguntaram a Jesus por que os discípulos dele, eles comiam as coisas, os alimentos, faziam as refeições sem lavar as mãos. Para o judeu, não era apenas uma questão de higiene, não era apenas as mãos estarem limpas, não era por esse motivo que eles lavavam as mãos. Hoje nós lavamos as mãos por questão de higiene, para eles não. Eles lavavam as mãos porque eles estavam se purificando. E não lavar as mãos não era uma impureza física, era uma impureza espiritual. Então eles chegam até Jesus e perguntam por que os seus discípulos comem com as mãos impuras. E esse texto, ele nos mostra, ele nos leva a refletir sobre muitas coisas. Uma delas é como a tradição, meus irmãos, como as coisas, os conceitos que estão hoje à nossa volta, podem influenciar a nossa vida espiritual. Nesses últimos dias, a gente foi bombardeado com um conceito cristão deturpado, onde as pessoas nos perguntavam, a todos os cristãos de maneira geral, aonde está o amor dos cristãos? Aonde está o amor dos cristãos? Como os cristãos podem dizer que amam? Se você acompanhou os últimos dias, as notícias, você, certamente, se você entrou no Facebook, você viu algumas desses posts. O que é isso? É a comunidade, é a tradição, é o conceito que as pessoas carregam sobre amor. E nesse conceito, eles questionavam os cristãos, dizendo: onde está o amor que você diz ter? Foi só eu que passei por essa situação? Ou você entrou no Facebook ou alguma rede social e se deparou com uma situação assim? O que é isso aqui? O que é isso que aconteceu, esse fenômeno, irmãos? É a tradição dos nossos dias nos impondo a verdade que eles querem. Nos impondo um conceito que tradicionalmente foi aceito. Por mais que o conceito de amor tenha sido dado ao mundo através da religião judaico-cristã, as pessoas se sentem no direito de hoje nos cobrar esse amor. E dizer: esse amor de vocês faz isso, esse amor de vocês faz aquilo. E em nome do amor, como muitos falaram, as pessoas querem que a gente se torne ali um monte de pessoas que não pensam, que não raciocinam, que não corrigem, que não dizem a verdade, que aceitam o roubo, que aceitam a mentira, em nome desse amor que culturalmente foi implantado na cabeça da maioria das pessoas. A gente está sendo pressionado a aceitá-lo. Não é muito diferente do que acontecia com os discípulos, onde a cultura se instalou, onde a tradição se propagou de uma maneira. Agora eles estavam sendo colocados contra a parede, estavam sendo cobrados: por que vocês não se purificam? Vocês não são santos? Vocês não são santos como nós? Vocês não amam como dizem que amam? Vocês não fazem o que dizem que acreditam? E como a tradição, ela tem esse poder, irmãos, tem esse poder de nos colocar contra a parede,
de nos pressionar. E como é que fica, irmãos? Eu não sei qual foi a reação de vocês, o que passou pela mente de cada um, quando alguém lá no seu Facebook ou na rede social colocou: ah, você ama e faz isso? Você ama e vota nesse candidato? Como é que você entrou em crise? Houve choque? Sabe por que esse choque acontece, meus irmãos? Porque nos falta aquilo que Jesus estava dizendo aqui, olha, profundidade, conhecimento profundo da verdade, conhecimento profundo da palavra, conhecimento profundo do Senhor, irmãos. Quando a gente não tem esse conhecimento profundo do Senhor, irmãos, as pessoas pegam a palavra que a gente acredita, que a gente segue, e colocam ela contra nós. Mas porque nós não temos, irmãos, base, sustentação e profundidade, a gente vai aceitando, vai sendo pressionado, vai sendo colocado contra a parede. E era o que acontecia com os discípulos aqui, irmãos. E eles pegaram então a tradição. Afinal de contas, quem pode questionar a tradição? Afinal de contas, quem pode questionar o que todos fazem? E a gente percebe então, irmãos, que Jesus, ele dá uma resposta aqui de quem tem domínio do assunto. Mas ainda no ponto, irmãos, dessa tradição, que no final das contas é a nossa vida diária, nós vivemos a nossa vida diária, irmãos, de acordo com as tradições, de acordo com o que a nossa cultura impõe, de acordo com o que a nossa cultura diz. A gente vai trabalhar, a gente cumpre horário, a gente segue as regras do trabalho, a gente não fala de algumas coisas por respeito à cultura, nem tudo que está na nossa Constituição a gente concorda, mas a gente segue por tradição. Porque também aquilo que não fere os nossos princípios também não tem problema, né? Mas o que a gente vê aqui, irmãos? Que a tradição, ela é sim um fator que tem confrontado a nossa vida com Deus. Jesus fala a esses fariseus dizendo o seguinte: olha, muitas vezes vocês têm usado a tradição para negar a palavra de Deus. E a partir do versículo 8 ele começa a falar sobre isso, do verso 8 ao 13, ele fala: olha, vocês têm usado a tradição para negar e não cumprir a vontade de Deus, vocês têm usado a tradição para não fazer aquilo que Deus quer, vocês têm usado aquilo que popularmente se conhece, o conceito popular, para negar a minha vontade. E é muito interessante, irmãos, que essa ideia, então, de verdade profunda que o Senhor Jesus nos traz, ela está espalhada em toda a Bíblia. Ela não é algo que ele traz aqui. Quando a gente vai, irmãos, vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Ande um pouco mais para frente, abra no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós temos aí a história, ou melhor, um episódio do encontro de Jesus com Natanael. E Natanael é um judeu que cumpre a tradição dos judeus, mas que Jesus, ao se encontrar com ele fala para Natanael algumas coisas que são mais profundas do que simplesmente cumprir a tradição. O que a gente vê aqui, irmãos? Versículo 43. Diz assim: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e também lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, que é Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: vê, você crê porque disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade, lhes digo, que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do
homem. Um encontro muito simples, onde Jesus, em pouquíssimas palavras, faz com que alguém perceba que ele é o Messias. E com palavras que, na nossa leitura, é completamente imperceptível os motivos pelos quais Natanael, em questão de segundos, de um descrente total em Jesus, passa a afirmar que Jesus era o Filho de Deus, o enviado, o Messias de Deus. Como isso se dá, meu irmão? Como isso acontece na vida de alguém? Existem aqui, nesse texto, um paralelo muito preciso com a história de Jacó. Com a história de Jacó. Quando Jacó sai da sua casa, depois de ter enganado seu pai, ter enganado seu irmão, depois de Isaac ter abençoado Jacó, ele ter roubado a bênção do irmão Esaú, ele foge da casa do pai e vai em direção à família do seu tio, e no meio do caminho ele para ali, bota uma pedra de travesseiro, dorme e tem um sonho, uma visão. A gente não sabe muito bem o que acontece ali, mas naquele lugar Jacó ele tem uma visão que ele guarda, que é o quê? Uma escada que vai do céu à terra, e os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Jacó acorda de manhã e diz o quê? Quão precioso é este lugar, a porta dos céus, a porta dos céus. Então, esse episódio de Jacó, ele está aqui em paralelo com o encontro de Natanael com o Senhor Jesus. Natanael, eu acredito, irmãos, aqui é uma especulação bem minha, que Natanael estava na figueira, provavelmente meditando na história de Jacó. Provavelmente meditando na história de Jacó. E Jesus fala o que para ele, irmãos? Qual é a frase de Jesus? Eu te vi quando estava debaixo da figueira. E isso foi o suficiente. Isso foi o suficiente. Porque foi a mesma coisa que aconteceu na história de Jacó. A mesmíssima coisa. A sensação onde Deus estava vendo. Deus estava enxergando. E então agora Natanael já estava crendo no Senhor Jesus. O que o Jesus fala para ele? Se você crer, porque disse que eu lhe vi, vou acrescentar. Vocês verão o que? No versículo 51, em verdade lhes digo que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Como é que era a visão de Jacó mesmo, irmãos? Era os céus abertos e uma escada, né? Como é que era a visão que Jesus prometeu a Natanael? Os céus abertos, os anjos subindo e descendo, mas agora não era mais uma escada. O que era? Era Jesus. Era Jesus. Você viu aqui? Em verdade vos digo que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Como é que era, irmão? Será que era nas costas, na garupa? Como é que era isso, irmão? Será que Jesus estava ali criando uma história de fantasia? Ou Jesus estava dando uma referência? Jesus estava, irmãos, fazendo uma referência. Sabe por quê? Porque como foi que ele chamou Natanael? Verdadeiro israelita, em quem não há engano. Como é que era o nome de Jacó, irmãos? Jacó, enganador. E como ele passou a se chamar depois que ele conheceu o Senhor? Israel. Israel. Então a gente vê o que, irmãos? Um paralelo aqui, irmãos. Um paralelo de alguém que, seguindo a tradição, que seguindo a vida cotidiana, que fazendo aquilo que qualquer judeu fazia, indo até a figueira, meditando, buscando a palavra, e em um determinado dia teve um encontro com quem? Com o Senhor Jesus. Com uma verdade muito mais profunda que ele tinha buscado, irmão. Com uma verdade muito mais profunda do que ele imaginava. Com algo que estava muito mais profundo, enraizado do que ele estava de fato tendo pretensão de encontrar. Em poucas palavras, irmãos, em pouquíssimas palavras, Natanael cai a ficha.
cai a ficha. E assim como Jacó, que de enganador virou Israel, Natanael era aquele verdadeiro israelita, como o original, em quem não há mais engano. Então, irmãos, a gente vê o quê? Que Jesus, ele envolve aí o processo de conversão, o processo de verdadeiro encontro com Ele, é um processo onde nós éramos enganadores, e agora nós somos pessoas sem engano. Sem engano, e se a gente olhar, irmãos, para a história de Jacó, irmãos, ele era o que a gente poderia dizer aí um protótipo de brasileiro, não é? É aquele que quer se dar bem em tudo, irmãos. É aquele que ganhava todas. É aquele que fazia a coisa do seu jeito. É aquele que dava o jeitinho. Olha o que Jacó faz em toda a sua história. Em toda a sua história. Ele engana o irmão várias vezes. Ele engana o pai. Ele vai para a casa do tio, engana o tio. Até que o tio não tinha nascido ontem, né? Também passa ele para trás. Mas ele engana tudo e faz tudo do seu jeito. Ele é aquilo que a gente vê hoje na nossa cultura, na nossa comunidade, aquilo que a gente vê hoje no nosso país. Ele é alguém que engana e é enganado. Ele é alguém que engana até a si mesmo. E a gente vê Jesus conversando com os discípulos, e vê os fariseus e os escribas chegando para ele, dizendo: olha, os seus discípulos comem com as mãos impuras. E o que Jesus fala para eles? Como vocês podem fazer isso? Como vocês podem se aproveitar da tradição para tentar enganar a palavra do Senhor? Para tentar enganar a vontade de Deus? Para tentar enganar aquilo que Deus quer para a vida de vocês? Como vocês se aproveitam da forma como as coisas acontecem para tentar não cumprir a vontade do Senhor? Não é assim, meu irmão. Não é assim. Quantas vezes a gente vê crente dizendo ou fazendo bobagem e diz o seguinte: não, mas funciona assim. Todo mundo faz assim. Afinal de contas, o Brasil é assim. Afinal de contas, não tem mais jeito, porque alegando uma suposta tradição naquele ato, para deixar de fazer a vontade do Senhor. Para deixar de fazer a vontade do Senhor. Quando Jesus fala, meu irmão, que não é o externo que nos contamina, essas coisas estão ali incluídas naquele externo. Quando a gente deixa a tradição nos contaminar, quando a gente deixa a cultura nos contaminar, quando a gente deixa que o dia a dia, que a vida cotidiana, que as coisas que o nosso povo acredita, as formas como o nosso povo age, quando a gente permite que isso nos contamine. Jesus estava dizendo: olha, não é o externo. Não é o externo. Jesus estava incluindo todas essas coisas. Quando a gente permite que o jeitinho brasileiro nos afaste do Senhor. A mesma coisa acontecia com aqueles escribas e fariseus, que eram muito mais devotos do que nós, irmãos. Que eram muito mais rigorosos. E então, diante disso, a gente certamente precisa pensar e dar sentido, porque talvez até o motivo pelo qual nós estamos aqui não é para buscar a vontade de Deus. Mas graças a Deus, meus irmãos, que não importa o motivo pelo qual nós estamos aqui. Não importa o motivo. Deus nos aceita de qualquer jeito. Mas é muito importante, muito, muito importante, que a gente, estando aqui, também não volte mais para este lugar por esse mesmo motivo. É importante que a gente venha para esse lugar para buscar o Senhor. E talvez a gente tenha vindo aqui para qualquer outra coisa. Talvez a gente tenha vindo aqui por conveniência, porque a cultura, porque já caiu na nossa rotina. Talvez a gente tenha vindo aqui porque a gente está com vontade de conversar com alguém ou rever alguém. Mas sabe o que essa palavra nos ensina, meu irmão? Essa palavra nos diz que a gente precisa vir aqui, irmãos, para fazer a vontade do Senhor.
E não deixe que a conveniência, que a cultura, que a rotina te afaste desse propósito, meu irmão. Não deixe, irmãos, que o fato de você já ter colocado no seu calendário que todo domingo você vai estar na igreja, isso mude o fato de que a cada domingo você pense: eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar a presença do Senhor. Não deixe que a rotina, nem cultura, nem nada tire você, meu irmão, tire o seu coração da presença do Senhor. Não deixe que nada disso te afaste do Senhor. Não importa o que aconteça, não importa como os outros fazem, como as pessoas fazem, faça você, meu irmão, porque você anda com o Senhor. E o Senhor Jesus, irmãos, ainda lá em Marcos, Ele responde a eles. Responde aí a partir do versículo 6. Volte aí para Marcos capítulo 7, versículo 6. O que diz aí, irmãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Olha a resposta de Jesus, irmãos. Jesus, em primeiro lugar, ele usa a palavra para responder aqueles fariseus. Chama o texto de Isaías, lá no capítulo 29, no versículo 13, onde Isaías está falando ao povo e diz: olha, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso que a gente vê no texto de Isaías é o retrato das nossas próprias vidas, quando a gente, por qualquer outro motivo, irmãos, resolve buscar ao Senhor, senão pelo fato de que Ele é Deus. Quando a gente cai na rotina da religião, quando a gente cai na rotina da vida da igreja, quando a gente cai na rotina da cultura, quando a gente cai em qualquer rotina, isso aqui é o que acontece. A gente passa a honrar a Deus de maneira externa, de maneira simplesmente visual, de maneira simplesmente ritualística. E ele fala: mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Ele fala: essa adoração não acontece, porque isso é simplesmente humano, não é espiritual, não é de Deus. Mais uma vez, Jesus traz aqui a ideia de verdadeira adoração. Verdadeira adoração. Se até então ele estava falando de, aqui a gente abordou a ideia de tradição, uma verdadeira tradição na presença do Senhor, uma verdadeira vida diária na presença do Senhor. Aqui ele está falando de uma verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, irmãos, ela é mais bem explicada na Bíblia. A gente já tem muitos outros textos que falam dela. A gente tem aquele texto muito famoso da mulher samaritana, onde a mulher está lá pegando água, Jesus chega, pede água para ela, e ela fala que a mulher é samaritana e os judeus não se dão. Então Jesus conversa um pouco com ela, e ela percebe que Jesus então era profeta. E Jesus então ela faz uma pergunta para Jesus. Ela, não satisfeita, faz uma pergunta teológica para Jesus: já que tu é profeta, aonde que a gente deve adorar? Os judeus falam que é aqui, os samaritanos dizem que é lá. E a resposta de Jesus é aquela resposta famosa: olha, nem aqui nem lá, né? Mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. A resposta para Jesus é: a verdadeira adoração acontece no interior. A verdadeira adoração acontece dentro de nós. Não se trata de um lugar, não se trata de um ritual, não se trata de uma situação. Se trata de como está a nossa vida interior. Se trata de como está essa vida que a gente contamina ou não. Se trata de como está a nossa vida interna.
Em um outro texto, irmãos, Paulo, esse eu vou convidar vocês para abrir, lá em Romanos, no capítulo 2. Romanos, capítulo 2, verso 25. Paulo aí, em sua carta aos Romanos, ele entra no ponto de falar sobre qual é o sentido da circuncisão e das leis. E ele então fala sobre quem é o verdadeiro israelita, semelhante a Natanael lá, semelhante àquele que Jesus diz a Natanael: olha, eis aqui um verdadeiro israelita. Em Romanos, no capítulo 2, no verso 25, diz o seguinte: a circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a circuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? Bom, Paulo aí complica um pouco para nós, né? E a gente precisa de um pouquinho mais de profundidade para entender. Mas seguindo, e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. E agora a parte mais importante, ele fala o seguinte: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne, porque judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então Paulo fala aí, olha, quem é judeu segundo a promessa do Senhor, não são aqueles que são apenas exteriormente, mas é aqueles que entenderam que a circuncisão é no coração, é interna, é espiritual. Mas ele faz um paralelo de palavras aí muito bonito, irmãos. Ele diz o quê? Que não é segundo a letra, né? Cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Quando a gente olha para esse texto, Paulo está fazendo algo semelhante ao que Jesus fez lá com Natanael. Ele está pegando um momento em que o primeiro judeu nasceu, que foi Judá, filho de Jacó, filho de Israel. E é muito interessante porque naquele momento, quando ele nasce, a reação da sua mãe é uma só. Qual é? Adorar ao Senhor. Essa é a reação dela. Ela louva ao Senhor. Ela louva ao Senhor. Essa é a reação do judeu. É agradecer ao Senhor. E aqui, Paulo ele está dizendo que, olha, o verdadeiro judeu não é aquele cujo louvor procede de seres humanos, mas de Deus. O que ele está falando aqui, irmãos? Que judeu não é aquele que busca ser visto, ser elogiado, ser louvado pelos seus pares. Que judeu é aquele que busca o agrado, o elogio, o louvor do Senhor. Do Senhor. É aquele que não importa o que os outros pensam da vida dele. Não importa o que os demais pensam. Sabe o que importa? É que o Senhor se agrade dele. É que o Senhor o honre, que o Senhor o louve, que o Senhor diga a ele, como disse a Jó, quando o diabo chega na reunião e ele fala: viu meu servo Jó? Não há ninguém como ele. Não há ninguém íntegro como ele, não há ninguém reto como ele, não há ninguém semelhante a ele na face da terra. O que Paulo está falando é que quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, quando a gente realmente é convertido ao Senhor, a nossa vida
não é mais uma vida externa. Não é mais uma vida que está aí preocupada com as coisas externas. Mas qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é em agradar o Senhor. E como é que a gente agrada o Senhor, irmãos? Com o coração. A gente agrada o Senhor de maneira interna, é de maneira espiritual. Não importa o lugar, meu irmão. O que importa é que seja verdadeiro, que seja verdade, seja no interior. Então, irmãos, para a gente finalizar, Jesus fala: escutem todos e entendam. Não existe nada de fora que nada de fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-lo. Olha o que Jesus está falando, irmãos. Em uma frase tão simples: a vida externa, irmãos, não nos contamina. O que contamina é quando o nosso coração se corrompe. É quando a nossa mente passa a ser corrompida. É quando as nossas ideias, quando as nossas vontades, é quando o nosso querer, não existe nada de fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas é o que sai. É o que sai, é o que está dentro dela. É o que já está lá. E então, irmãos, resumindo a frase do Senhor aqui, irmãos, a gente vive um momento, irmãos, a gente vive em um momento onde, como igreja, a gente precisa aprender a ser cristão de verdade. Precisamos, irmãos, aprender a viver um cristianismo puro, simples e verdadeiro. Precisamos ter vida com Deus, vida no altar. Precisamos ter vida de oração. Precisamos, irmãos, saber verdadeiramente, irmãos, fazer o que Pedro fala: olha, esteja pronto para dar razão da sua fé. Razão da sua fé, tem conhecimento profundo da palavra. Os nossos dias não são tão diferentes dos dias de Jesus, onde as pessoas se enganavam os outros e deixavam de viver uma vida verdadeira com Deus. Porque, diferente de Jacó, elas continuavam sendo enganadoras. Continuavam deixando que a corrupção permanecesse dentro dela. Continuavam deixando que a corrupção estivesse dentro dela. Se corrompiam na sua vida diária, se corrompiam na sua adoração e não viviam nada da palavra de Deus. O que Jesus fala aqui, irmãos, e ele fala: irmãos, escutem e entendam. Tenham uma vida profunda na presença do Senhor. Não deixe que nada corrompa aquilo que está dentro do seu coração. Não deixe que nada tire aquilo que Deus colocou dentro de nós. Não deixe que nada suje isso, meu irmão. E não é pelo tipo de comida, bebida, roupa, ou o lugar que a gente está que corrompe isso. O que corrompe é aquilo que já está lá, irmãos, é aquilo que nós colocamos lá. Nós deixamos nos corromper pela cultura, quando a cultura entra dentro de nós. Nós deixamos nos corromper pela tradição, quando a tradição está lá dentro, e ela toma o lugar do Senhor. A gente se deixa corromper pela forma como o Brasil funciona, porque a gente coloca isso lá. A gente coloca, está nascendo de lá. Então, meu irmão, que hoje a gente possa fazer e entender o que Jesus nos disse. Ter uma vida profunda com o Senhor. É saber que existe, irmãos, uma vida interior verdadeira na presença do Senhor. Religião cristã, irmão, ser crente não é só frequentar e cumprir a liturgia. Existe algo mais profundo. E essa ideia, irmãos, ela é tão preciosa que, como a gente falou no início, todo mundo tentou roubar ela. Todo mundo tenta utilizar ela. As histórias, até mesmo se olhar um desenho da Disney, você vai ver que lá tem ideias cristãs sendo distorcidas. Ela é tão preciosa, meu irmão.
Ela é tão emocionante, irmãos, que os melhores filmes de ação e de aventura, que os maiores heróis foram ali idealizados com base nela. Idealizados através de uma força interior, que dá força, que dá coragem, que faz com que ele siga em frente. É disso que o Senhor Jesus está falando, meu irmão, não troque isso por nada. Não deixe que nada corrompa isso nas nossas vidas, porque tem algo dentro de nós que só o Senhor coloca. E está ali, irmãos, porque o Senhor fez assim, porque o Senhor derramou da sua graça e misericórdia sobre nós. Amém? Vamos nos colocar de pé. Curva a tua cabeça, meu irmão. Fecha os teus olhos.